Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Wallace. Serei eu o responsável por estar dissolvendo para vocês explicações sobre o controle de pragas na cultura do tomateiro, mediante a solicitação da professora Sayonara. De primeiro momento, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a cultura do tomateiro. Em termos de produção, o Brasil hoje ocupa o quinto lugar em relação aos demais produtores mundiais, né? O tomate hoje ele já vem sendo uma das raças mais cultivadas e que está tendo maior importância, né? Devido a consideráveis como a demanda do consumo, a geração de emprego, renda e uma participação muito expressiva no agronegócio, né? Sendo tanto na questão de consumo in natura quanto na questão do consumo em processados. Mas a cultura do tomate, ela vem também sendo um vegetal com um ciclo de cultivo de bastante complexidade, né? E possui exigências vitais e nutricionais bem completas. Apesar de ser uma planta que vem se adequando a várias regiões e a várias temperaturas, essa planta ela ainda é de grande exigência de controle, né? De complexos aí que fazem com que a planta tenha um bom desenvolvimento. O tomate também acaba sendo uma das poucas hortaliças em que as doenças e artros de pragas têm significatividade relativa. Segundo estudos, hoje já foram relatadas mais de 200 espécies de pragas se alimentando da cultura do tomateiro. Por isso, é de grande ressalva, né, trabalharmos o conhecimento, né, das pragas na cultura do tomateiro. Bom, no entanto, qual a necessidade de combatermos essas pragas? Aqui na nossa pesquisa eu resolvi exemplificar somente uma das pragas, a mosca minadora. É uma das pragas aí que vem causando muito dor de cabeça ao produtor e que vem devastando a cultura do tomate em uma expressividade significativa. O porquê disso acontecer? É devido a praga ter um complexo de espécies, né, que está presente ali na plantação de tomate, desde o ciclo de início até o ciclo final, né? E também possui um número bem grande de plantas hospedeiras. Então, assim, eu destaco, né, a importância de estarmos unindo estratégias de controle para que possa, né, conseguir manter a população dessa praga bem abaixo do nível de dano. Bom, além da mosca minadora, que vai ser o nosso ponto-alvo aqui, há outras pragas também que também são bem significativas e que estão causando muito dano à cultura do tomate, né? Exemplo, eu tenho os tripés, os purgões, mosca branca, a própria mosca minadora, a traça do tomateiro. Então, isso justifica também, né, a preocupação com esses organismos no início do ciclo, né? A mosca minadora mesmo, ela deposita óvulos, né? Ela tem a fase larval, passa por vários processos, então ela está presente ali a cultura do tomate do início até o fim, se não for combatida da maneira correta. Então, devido a esses parâmetros, é de grande importância a gente estar conhecendo mais um pouquinho sobre essa praga. Então, o presente objetivo, né, dessa pesquisa é esclarecer e conscientizar o produtor sobre os caracteres morfológicos e ecológicos da praga da mosca minadora. Por que é de grande importância conhecermos esses caracteres? Porque a gente precisa conhecer a praga para saber identificar ela. Então, para a gente tomar uma decisão, para a gente partir de um ponto, a gente precisa conhecer alguns caracteres da praga. Também é de grande importância ressaltar aqui, né, meios de identificá-la, conhecer um pouco sobre os hábitos, tentar identificar os tipos de danos que ela causa, falar um pouquinho sobre os seus ciclos biológicos e, por finalidade, né, indicar parâmetros que podem ser utilizados na tomada de decisão de controle. Essa é uma das pragas que causam um rendimento, uma perda de rendimento significativa na cultura do tomate, né, cerca de 15%. Aí a gente imagina, né, como eu falei no começo, que hoje já encontraram mais de 200 pragas se alimentando da cultura do tomate. Dessas 200, 15% dela é a mosca minadora que causa de danos. Pensando nesses 15%, a gente chega a um valor muito significativo. Então, é de grande importância a gente conhecer e tentar fazer ressalvas dessa praga antes que ela tome conta da cultura. Bom, a mosca minadora, ela é um inseto do gênero Linomyces, vulgarmente conhecido como mosca minadora, justamente por produzir na região da folha do tomateiro buracos como se fosse espécies de minas.
Essa praga, ela promove hoje sérios prejuízos tanto no cultivo de plantas oleiráceas quanto no cultivo de plantas ornamentais. Hoje já se estima que essa praga chega a afetar mais de 25 famílias de plantas. Entre elas aí eu cito o feijão, batata, a melancia, o melão e o próprio tomateiro, né? Aqui na primeira imagem a gente vê a praga na forma adulta e na segunda imagem aqui a gente já vê a praga ainda na forma de pupa. Sobre características, os adultos eles são moscas de tamanho reduzido, medem ali cerca de 2 milímetros, tem o corpo de coloração escura e com manchas amareladas no tórax e na face da cabeça. Geralmente seus olhos são vermelhos e as asas de voo são transparentes. Já as fêmeas em gerais, né, elas possuem a presença de ovo opositor tubular, o que a diferencia dos machos, né? Elas podem viver cerca de, ali, de 26 dias e dentro desses 26 dias elas chegam a depositar de 500 a 700 ovos. Perdão, acabei passando aqui, mas eu vou falar um pouquinho sobre o ciclo de vida. O inseto tem metamorfose completa, né? Como eu disse, fase de ovulação, de ovo, larva, a pupa e a forma adulta. E geralmente a duração do seu ciclo biológico pode ser bem curto a depender da condição do ambiente, né? O período ovo adulto é de 17 dias, a temperatura de 25 graus e de 13 dias a temperatura de 32 graus. Bom, consequências ao tomateiro. Essas pragas, como eu falei no começo, elas causam maior dano na parte de lava, né? Onde ela acaba ali reduzindo a área verde da planta e, consequentemente, acaba comprometendo a capacidade da planta realizar fotossíntese. Assim, acaba reduzindo a produtividade da área e afetando o desenvolvimento da planta. Bom, e para a gente identificar essa praga, o que a gente deve usar? Bom, aqui eu tenho duas formulações de monitoramento. Primeiro, é um monitoramento caseiro, né? Que é um monitoramento que por bandeja de plástico com água e detergente sobre a folhagem da planta no campo de forma aleatória. Ou até mesmo através de armadilhas, né? Adesivas, essas armadilhas que vendem em casas agrícolas. Geralmente, a mosca minadora, ela se dá melhor, né? A armadilha funciona mais quando a armadilha for de cor amarela, que são aquelas que irão proporcionar um maior resultado ali por a praga se sentir muito atraída pela coloração amarela. Em relação ao controle. Hoje, o controle mais eficaz para combater a praga da mosca minadora é o controle químico. E ele deve ser direcionado na fase larval. Por isso, o monitoramento ele é muito importante para identificar a praga na fase larval e ele já começar a combater para ela não se prolificar diante toda a produção. E nisso é realizado o uso de inseticidas, né? Que precisam ali ter ação transmilar ou sistemático. E também pode ser usado o controle biológico, mas desde já eu ressalto que o controle biológico usado unitariamente ele não terá um resultado significativo, porque os estudos ainda para realização do controle biológico na propagação da mosca minadora ainda se encontra em fase de início, não é um estudo que está finalizado ali. Mas usando o controle químico juntamente com o controle biológico, acabará tendo uma forma de eficiência bem grande na mortalidade natural da mosca minadora, né? Por meio ali dos parasitoides, dos predadores, e juntamente, como eu disse, juntamente com o controle químico, que hoje é o manejo mais eficiente para combater a praga. Bom, impacto ao produtor. Como o tomate, né, ele é uma espécie, como eu disse, que vem ganhando muita força, ele acaba também tendo um custo elevado, né? E então o controle de pragas ela representa um grande gargalo na produção. E hoje a gente sabe que os produtos agrícolas não estão baratos, e hoje a gente perder uma lavoura de tomate por conta de praga é um prejuízo imenso. Então, se essa praga vir assolar a produção do produtor e ele não saber a forma correta de identificá-la e de realizar o manejo integrado ali para tentar combater, o produtor acabará tendo um gasto, né? Um gasto financeiro enorme. E ali acabará tendo uma redução muito significativa na produção da cultura do tomate dele, né? Em relação a prejuízos econômicos e de produtividade da cultura. Bom, considerações finais. Em considerações finais, eu ressalto, né, que é de grande importância a gente ter consciência da formulação biológica, da formulação física, da formulação morfológica da praga, para sim poder identificá-la, produzir um manejo correto, né? Aumentar o conhecimento, né, sobre a biologia e o comportamento da mosca minadora, focar muito no monitoramento e praticar o manejo racional do controle, tanto químico como biológico, né, que agrega aí. Também destaco a importância de unir diferentes estratégias de controle para que o produtor possa conseguir manter a população dessa praga abaixo do nível de danos. Ressalto também, né, que é de grande importância
saber qual as medidas podem ser adotadas no seu controle para que o dano seja reduzido significativamente. Então, é de grande importância a gente conhecer a praga, montar um trajeto, usar o monitoramento e aí depois exercer tudo isso na plantação ali para tentar reduzir o nível de, dessa praga significativamente na produção do tomate. Então, pessoal, é isso. Espero ter gostado. Peço desculpa por não poder estar falando com vocês diretamente da aula, né? Por motivo de força maior, eu conversei com a professora e ela me autorizou a fazer esse vídeo. Desde já agradeço pela atenção. Tenham todos uma boa tarde.